Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Bem-vindo a vocês, meus queridos amigos e alunos do Vedanta Brasil. Nós estamos abordando os versos relativos ao Upasana Yoga. A Upasana Yoga tem uma característica muito interessante. Ela, fundamentalmente, dentro do contexto védico, é meditar sobre um símbolo de Brahman, né? Então, ela se inicia como Saguna Upasana, uma meditação num símbolo de Brahman. Então, é uma meditação que facilita o desenvolvimento de certas qualificações mentais, intelectuais, e ela inicia, né, propriamente dito, né, do ponto de vista espiritual, religioso do indivíduo, quando ele traz Ishvara, né, seja Saguna Ishvara ou Nirguna Ishvara, eles são de sua própria vida, né? Então, ele é um indivíduo espiritual, religioso, ele compreendeu que existe o fator Deus, né? E ele começa a utilizar esse objeto de meditação como forma não somente de qualificar a mente, né? Desenvolvendo a capacidade de foco, a capacidade de contemplação, né? De expandir, né? De regular, envolve determinadas qualificações, mas o indivíduo, ele gradualmente ele vai experimentando um determinado ananta, uma paz relativa a uma mente mais satívica. Como nós sabemos, o objetivo do Vedanta não é desenvolver uma mente satívica, o objetivo final, mas é sim um objetivo intermediário. É por isso que o Vedanta prescreve não somente Karma e Dharma Yoga como meios, né, de preparação e desenvolvimento de Sattva Guna, mas também prescribe, né? Como é que é prescribe? Prescreve. Também prescreve o Upasana Yoga, a meditação, né? Então, nós estamos analisando nessa passagem aqui o tema Upasana, meditação, né, que é uma forma de contemplação num objeto de contemplação, um objeto de meditação que quase invariavelmente, através de todo o nosso processo de busca, né, se trata de conhecimento indireto, se trata de Saguna Ishvara, Saguna Brahman, porque o indivíduo ele faz essa busca e essa busca permanece em dualidade, o buscador e o objeto de contemplação, e ela permanece como conhecimento indireto até que a ficha caia e o indivíduo compreenda o significado dos Mahavakyas dos Upanishads, né? que acertam, né? com ênfase, com muita autoridade, que existe somente um Brahman e que o Jiva, em sua real natureza, também é Brahman, assim como tudo é Brahman. Então, somente então essa meditação, ela se torna não somente uma contemplação dualística, né, mas a dualidade colapsa e o indivíduo finalmente compreende, e é ali que o conhecimento direto se torna indireto. Nós estamos abordando esses versos relativos, referentes
essas distinções. E Vidyaranya vai em determinadas nuances, né, muito sutis, para nos ajudar a compreender a distinção entre esse conhecimento direto e indireto. O verso anterior diz, sem nós termos realmente realizados que essa consciência que nós experimentamos através do seu brilho no nosso intelecto, sem realizarmos que essa consciência refletida é o próprio ser da pessoa, esse conhecimento relativo à consciência, derivado das escrituras, ele é indireto. Por quê? Existem duas formas de conhecimento a respeito de Brahman. Uma delas é através do Pramana, um meio de conhecimento chamado as Escrituras, né? E as Escrituras, elas apresentam esses meios de conhecimento tanto a respeito de Saguna Brahman como de Nirguna Brahman. Naturalmente, os ensinamentos, né, que tendem a explicar e revelar, né, que sugerem, né, que Brahman é a natureza intrínseca do buscador, eles são mais sutis e requerem um indivíduo mais sutilizado mentalmente, intelectualmente, né? Mas esse conhecimento da consciência, ele é obtido através de um pramana, e esse pramana é o quê? Shastra. Esse pramana são as escrituras védicas. As escrituras védicas, elas revelam que existe Ishvara, e apresenta Ishvara como uma infinidade de divindades, né? E no final apresenta Ishvara como Nirguna Ishvara, como a essência, né? O substrato, a natureza de todas essas divindades, de todos os jivas, que é também a natureza do universo manifesto, né? Então, o conhecimento da consciência, ele é derivado das escrituras, ele é indireto. Mas esse conhecimento é fundamental, ou seja, a gente pode, né, tomar como exemplo as pessoas que não acreditam em Deus. Elas são materialistas, elas são ateus, né, ateus ou ateus, e elas simplesmente acreditam na matéria, e elas não possuem uma mente sutil o suficiente para conceber a ideia de que existe um Criador, e elas não possuem a confiança, a fé nas Escrituras, né? Então, esse conhecimento a respeito de Brahman, este Pramana, chamado as Escrituras Védicas, que nos propõe, né, este conhecimento indireto a respeito de Brahman, ele é fundamental. Né? Eu estou enfatizando isso porque a gente não pode dizer, não, eu não quero saber mais essas pessoas que acreditam nessas divindades que fazem esses pujas, né, referentes, né, de adoração a esses símbolos de Saguna, Brahmana, etc. Não, tudo isso tem o seu lugar, e aí é curioso a gente observar que até mesmo yanis, muitos dos yanis, devido a determinadas práticas que se tornaram vasanas, eles praticam determinadas pujas, que são rituais de adoração a essas diferentes expressões de Saguna e Ishvara. Então, o conhecimento que vem das escrituras é um tipo de pramana. Quando ele descreve Ishvara em seu aspecto manifesto, né, condicionado pelos gunas, o Saguna, Brahmana, o Saguna e Ishvara, nós não temos muito meio de ter aquela experiência, mas é importante que a gente tenha confiança nos Vedas. Isso é muito interessante também, porque a pessoa espiritual religiosa, ela depende desta fé nas escrituras, né? Porque, fundamentalmente, ninguém jamais teve uma experiência direta com Brahman, a menos que você tenha desenvolvido um intelecto com uma capacidade de conceber Brahman, Saguna Brahman, de novo, segundo a ótica do Vedanta, né, que apresenta Brahman de um modo que você não necessita somente, não depende somente de total confiança no que as escrituras religiosas estão dizendo, mas você já desenvolve uma perspectiva, uma visão de Saguna Brahman, que é derivado da lógica
né? Que são essas análises apresentadas pelos Upanishads no Gita e em tantos outros textos também, né? Então, eu estou abordando isso para dizer que o conhecimento da consciência derivado das escrituras é indireto, é absolutamente necessário, indispensável, e é um conhecimento que permanece sem nenhuma contradição com o conhecimento direto. Conhecimento direto é um do desenvolvimento subsequente, ele inicia como conhecimento indireto, eles não se contradizem porque eles pertencem a duas dimensões. Uma é o conhecimento de Brahman colorido por Mitya, né? Manifesto em Mitya, né? E o outro é o conhecimento de Brahman em sua natureza Satya, né? Então, esse conhecimento direto e indireto, a gente pode observar até mesmo nos yanis, quando eles permanecem fazendo seus pujas, né? de reverência e adoração a Saguna Brahman. Um adorador de uma divindade de 4 braços tem apenas conhecimento indireto, a menos que tenha tido uma visão da divindade. Nós vimos isso na semana passada. O conhecimento indireto não é falso, mas é limitado, é defeituoso, porque não é apoiado pela experiência, né? Por quê? Por que não é apoiado pela experiência? Porque você não consegue experienciar realmente essas divindades, mesmo que você tenha uma visão, porque as visões são simplesmente projeções mentais, né? Por isso, são conhecimentos que, embora não sejam falsos, eles são defeituosos. Por quê? Porque estão sempre sujeitos à dúvida, né? O crente, né? Aquela pessoa que é fervoroso em sua adoração por Saguna Brahman, ele pode sempre ter momentos de dúvida, né? Porque as circunstâncias agora estão tão adversas, eu estou sofrendo tanto que agora eu estou começando a questionar se essa minha divindade, se esse Saguna Brahman que eu acompanhei, que eu adorei, que eu reverenciei toda a minha vida, se ele realmente existe. E muitas pessoas que titubeam na fé delas quando circunstâncias são extremamente adversas, né? Então, é um conhecimento indireto, e esse conhecimento direto, embora não seja falso, ele é defeituoso. Por quê? Porque ele não permite uma experiência direta de Saguna Brahman. Então, o que essa passagem nos sugere? Sugere que o único conhecimento espiritual direto é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é alguma coisa aportada de nossas mãos. Porque nós todos, sendo entidades autoexistentes, autoluminosas, autoconscientes, nós temos a condição, todos os pré-requisitos à nossa disposição para reconhecermos a nossa natureza intrínseca. Então, o autoconhecimento é o único conhecimento direto, né, que não é sujeito a defeito, não é sujeito a dúvida. Por quê? Porque ele é experienciável, né? Aí a gente tem que lidar com mais aparentes contradições. Porque, como nós sabemos, Brahman não é um objeto experienciável e Brahman não é uma entidade experienciadora. Então, como eu posso ter essa convicção de autoconhecimento? Não, é porque agora não é mais conhecimento indireto, é direto. Agora eu tive a experiência Aham Brahmasmi. O que significa isso? Significa que agora, através do Jnana, da compreensão, eu me dei conta que eu sempre estive experienciando Brahman, que é a natureza do meu ser. Eu sempre estive experienciando a luz do iluminador. Então, esse conhecimento direto, imediato, a paroksha, ele é o único conhecimento realmente direto. Por quê? Porque ele nos propicia até mesmo o apoio da experiência, porque eu só posso experienciar realmente alguma coisa que é absolutamente sutil, que é absolutamente invisível, se essa coisa for realmente a minha natureza intrínseca. Né? Já
quando nós falamos das manifestações de Saguna espiritual, Saguna Brahman, a gente fica, né, limitado àquelas fés, né, fervorosas e aquelas visões, né, aquelas visões que ocorrem nessas sadhanas ritualísticas, né? Então, diz que esse conhecimento indireto a respeito de Brahman, embora defeituoso, embora válido, é defeituoso porque ele não é apoiado pela experiência. Embora um investigador tenha um conceito preciso da consciência ilimitada, o conhecimento ainda assim não é direto até que ele tenha realizado que a consciência ilimitada é a testemunha do seu próprio ser refletido, né? Então, essa passagem fala por si mesmo, né? O investigador, ele compreendeu, ele tem um conhecimento das escrituras, claro, né? Extensivo, completo, a respeito dessa consciência ilimitada, ou assim referido Nirguna Brahman, ele compreendeu tudo, ele compreendeu o que as escrituras dizem, o significado de dizer que você é esta consciência ilimitada, etc. Mas até que esse conhecimento seja direto e imediato, né, ele permanece como um conhecimento dualístico, um conhecimento indireto, né, até que ele tenha realizado que esta consciência é a testemunha do seu ser refletido. Então, eu sou a testemunha não experienciável, a testemunha que não é uma entidade experienciadora, eu sou aquilo que testemunha este ser refletido, que testemunha este Jiva Atma, que testemunha este intelecto, que nada mais é do que um brilho daquela testemunha não experienciadora no intelecto humano, assim produzindo o reflexo da consciência, o Jiva Atma, cuja natureza é a testemunha não experienciadora. Ok? O conhecimento indireto é um meio válido de conhecimento, nós vimos isso na semana passada, e nós abordamos agora um pouco disso novamente. Embora as escrituras digam que a pura consciência testemunhante é o ser, é a existência, é Brahman, né? Embora as escrituras digam que a consciência pura testemunhante é o ser, ela não será realizada sem investigação. Então, aqui neste verso, né, são diversos versos, muito provavelmente esse verso termina ali, o verso 20. Embora as escrituras digam que a pura consciência testemunhante é o ser pleno, né? Este ser pleno não será realizado sem o quê? Sem a autoinvestigação, seguindo as linhas apresentadas pelas análises do Vedanta, dos Upanishads. O que está dizendo? Está dizendo que este ser pleno somente pode ser realizado com a autoinvestigação, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras, né? Embora as escrituras digam que você é a consciência, que a consciência é o ser, essa consciência que nós experimentamos, essa consciência humana, essa senciência humana, essa capacidade de perceber o nosso meio ambiente, determinar e decidir as nossas respostas, esta senciência humana é Brahman. As escrituras dizem isso de novo e de novo, né? Embora ela repetidamente diga que essa consciência testemunhante é o seu ser pleno, é o ser único pleno, este ser pleno jamais será realizado sem investigação. Então, tem uma distinção clara ali. Uma coisa são as Mahavakyas dos Vedantas, que declaram, né, esta identidade do Jivatma com Paramatma, né? Eles declaram isso, mas estas declarações, elas não são realizadas, né, sem que o indivíduo passe por um profundo processo de investigação, que nada mais é do que Shravana, Manana, Nididhyasana, com a ajuda das escrituras e de um professor competente, né? Então, o Vidyaranya está fazendo uma afirmação
dizendo que somente a investigação será capaz de converter esse conhecimento indireto em conhecimento direto. O maior obstáculo para a realização do ser pleno, como essa consciência testemunhante, é a crença eu sou o corpo, né? Naturalmente. Esse é o obstáculo mais denso, mais grosso e aquele mais traumatizante, né? A condição humana é muito influenciada por essa identificação equivocada. E por quê? Porque a identificação com o corpo físico, né, faz o indivíduo se sentir muito, muito inseguro, vulnerável e limitado pela temporalidade de todos os corpos físicos, né? Se nós somos identificados com o corpo físico, se a gente começa a perceber que os corpos físicos são limitados, são mortais, né? Então, imediatamente, nós permanecemos aonde? Totalmente presos, né? Pela busca da segurança, né? A busca pela segurança é uma busca pela imortalidade, inconscientemente falando. A gente quer todo tipo de segurança, inconscientemente imaginando, eu sou o corpo e eu gostaria de viver nesse corpo eternamente, né? O maior obstáculo, portanto, é esta crença, eu sou o corpo físico. A ideia, eu sou o corpo sutil, é uma ideia que nos oferece um pouco mais de conforto, né? Por exemplo, quando eu vivi nos Estados Unidos, eu entrei em contato com uma escola espiritual que batia nessa tecla. A tecla que eles batiam é assim: a mente deve dominar o corpo até que ela declare sua independência do corpo, e não somente isso, tenha a condição, o poder de manipular o corpo, de curar o corpo, de produzir uma imortalidade ao corpo, etc, etc. Tá? Era uma escola que propagava essas ideias místicas, né, de poderes sídicos, ou poderes espirituais, né, de que você controla a matéria através da mente, né? Então, essa noção eu sou a mente, ela nos oferece um pouco mais de conforto, principalmente quando nós acreditamos na reencarnação. Acreditamos nessa vida encarnada como simplesmente uma passagem, né, por aqui que se repete indefinidamente. Então, visto do ponto de vista, né, da reencarnação, a ideia eu sou a alma individual, eu sou o corpo sutil, eu sou a mente que se associa a determinados corpos físicos, né, do mesmo modo que nós nos associamos com os nossos vestimentos, com nossas roupas todo dia, né? Então, essa ideia nos dá um pouco mais de independência do corpo físico, a noção de reencarnação, que é tão comum na cultura hindu, na cultura védica, e tão incomum na cultura ocidental. Portanto, nós podemos observar, né, devido a isso, né, o materialismo no mundo ocidental é muito maior, porque as pessoas têm a ideia de que a vida é somente uma, não existe alma, não existe nada disso e não existe Deus, e é melhor a gente aproveitar essa vida e extrair prazeres, né? Satisfações a todo e qualquer custo, né? Porque a vida é muito curta, né? Então, essa é uma ideia ocidental que é fundada na ideia, nessa convicção equivocada, de que a matéria é a realidade e eu sou esse corpo físico material, né? Então, este é o grande obstáculo para a realização de que eu sou a testemunha não experienciadora que brilha, né, no meu intelecto, né? Então, essa é uma ideia muito estrangeira, muito estranha, muito distante, né, de uma mente mais densa, mais grossa, que acredita somente no materialismo, né? Como a experiência da dualidade não se opõe ao conhecimento indireto da não dualidade, né? Um investigador sagaz das escrituras e dotado de fé nas escrituras pode facilmente obter conhecimento indireto da consciência, né? Então, o conhecimento indireto
ele é sempre à nossa disposição, ele é à disposição de qualquer investigador inteligente dotado de Shraddha, de confiança, de fé nas escrituras. Né? Por quê? Porque a experiência da dualidade ela não se opõe ao conhecimento indireto, né? O conhecimento indireto da não dualidade. Né? O que é o conhecimento indireto da não dualidade? É que existe Brahman, o substrato desse mundo de dualismo, né? Desse mundo material. Existe Brahman. Né? Então, esse conhecimento indireto da natureza, né, de Brahman, que é da não dualidade, ele não se opõe às experiências da dualidade. O indivíduo vai experienciar a dualidade, né? E esse conhecimento existe, Brahman. Brahman é o substrato de todo esse mundo pluralístico. Esses dois conceitos, esses dois conhecimentos, entendeu? Essa experiência da dualidade não contradiz o conhecimento indireto de Brahman, tá? Vocês estão acompanhando? Você compreende Brahman, né? Você sabe que é Brahman, você tem fé nas escrituras, você não tem nenhum problema, você compreendeu que esse conhecimento é indireto e ainda assim esse conhecimento indireto ele vive em total harmonia com a experiência da dualidade do dia a dia. O indivíduo experiencia a dualidade, ele sabe que Brahman é o substrato, ainda assim ele percebe o Brahman como alguma coisa outra que ele mesmo, outra que a sua própria natureza, e não existe nenhuma contradição. Né? Um investigador sagaz das escrituras, dotado de fé, ele facilmente obtém esse conhecimento indireto de Brahman. Ok? Alguma questão? Conhecimento indireto da consciência pode surgir mesmo quando se ouve um único ensinamento de um professor competente, assim como o conhecimento da forma de uma divindade não depende de investigação, apenas da fé nas palavras das escrituras que a descrevem. Né? Então, essa primeira passagem, né, desse verso 25, ele diz que um conhecimento indireto da consciência, né, que é o conhecimento de todos nós, até que a ficha caia totalmente, né? Então, o conhecimento indireto da consciência pode surgir mesmo quando se ouve um único ensinamento de um professor competente. Então, quando um indivíduo ouve de um professor competente, e às vezes até mesmo de um professor incompetente, se ele ouve, entendeu? Tudo que existe é somente Brahman e você é Brahman, e Brahman é a consciência que você experiencia como seu intelecto. Né? Um indivíduo extremamente qualificado, né? Ele pode ouvir esta declaração vedântica de um professor, seja ele competente ou incompetente, né? E ele imediatamente ele obtém o conhecimento indireto da consciência pode surgir mesmo quando se ouve um único ensinamento de um professor competente, assim como o conhecimento da forma. Ok, disparando ali primeiro, um conhecimento indireto da consciência, ele pode surgir mesmo quando o indivíduo ouve um único ensinamento de um professor, né? Assim como professor. Então, o que está querendo dizer? Esse conhecimento, ele depende de alguns fatores, de alguns elementos. Um deles é uma vassana espiritual que já incluiu Deus, né, nesta equação da vida. Né? É uma vassana espiritual que já abriu os olhos do indivíduo de tal modo que ele compreenda que essa experiência humana é permeada por esse fator Deus. Né? Ele já compreende Deus, já compreende as divindades. Então, esse conhecimento indireto a respeito de Brahman, que é a essência, a natureza intrínseca de todas essas divindades, de todos os jivas, esse conhecimento indireto a respeito de Brahman, ele pode surgir mesmo quando se ouve um único ensinamento de um professor. Né? Porque o indivíduo já está preparado para assimilar com convicção o conhecimento a respeito de Brahman, embora que ainda indiretamente. Né? Então, quando nós chegamos ao Vedanta, nós somos introduzidos, através dos nossos professores,
a esse conhecimento a respeito da consciência pura plena, né? Esse conhecimento, ele é um conhecimento que vai ser resistido pela grande maioria dos buscadores, mas vai ser muito bem aceito, né? Acatado pelo buscador mais qualificado. Então, esse ainda é um conhecimento direto, mas imediatamente a pessoa diz, sim, eu compreendo. Ah, existe alguma coisa extrema que vai além do Criador. Este fator é chamado de Brahman, que é Satchitananda, consciência, existência infinitamente não limitada. Né? Então, esse conhecimento, embora indireto, né, ele pode sim surgir quando o indivíduo ouve um único ensinamento, do mesmo modo que, assim como o conhecimento da forma de uma divindade não depende de investigação, apenas da fé nas palavras das Escrituras que a descreve. Então, este conhecimento indireto, do mesmo modo, né, assim como o conhecimento da forma de uma divindade, não depende de investigação. A forma de uma divindade significa quais são os atributos, as qualidades, as características dessa ou daquela divindade. Então, este conhecimento ele depende fundamentalmente de quê? Shraddha, confiança, fé nas escrituras, entendeu? Se as escrituras que eu acredito tenham sido reveladas pela consciência através do Lord Ishvara, né? Se as escrituras nos dizem essas coisas, entendeu? Descrevem essas formas de divindade, né? Esse conhecimento é um conhecimento indireto que não depende da investigação. Vidyarani está fazendo um paralelo entre o indivíduo que recebe o conhecimento vedântico a respeito de Nirguna Brahman. Esse conhecimento a respeito de Nirguna Brahman só é aceito se o indivíduo já tiver determinadas tendências espirituais, entre elas fé nas escrituras védicas, né? Confiança, né? E esse indivíduo ele aceita que existe Nirguna Brahman do mesmo modo que um outro indivíduo, né, aceita determinadas características de Sagunas Brahman que foram apresentadas pelas escrituras, aceitos devido à minha confiança nas escrituras e que não depende de nenhuma investigação, mas que depende de fé, Shraddha, confiança. Vocês estão acompanhando, Alexandre? Estou indo devagar porque Vidyaranya faz algumas distinções muito bacanas e muito sutis. Não é à toa que nós chegamos no Vedanta e nós entramos em contato com esses ensinamentos a respeito de Nirguna Brahman. E nós somente aceitamos isso, né, inicialmente, porque existe uma fé, uma confiança nas escrituras védicas, entendeu? Não é para qualquer pessoa. A maioria das pessoas irá rejeitar, dizendo assim, cadê a prova científica? Né? Cadê a prova científica dessas divindades, né? que tantas e tantas rituais, né? são apresentados e feitos? Cadê a prova dela? E cadê a prova de Brahman? Que viagem é essa, cara? Né? O que você tomou hoje de manhã? O que você fumou? Né? Então, a maioria das pessoas irá rejeitar a ideia de Saguna Brahman e Nirguna Brahman. E a gente tem que lembrar que até mesmo o budismo rejeitou, né? Rejeitou todas essas de Saguna e Nirguna Ishvara, né? Então, este conhecimento indireto, ele depende fundamentalmente de fé, de confiança. Essa confiança, ela não é uma consciência simplesmente que possa ser fabricada de um momento ao outro, que o indivíduo possa decidir, não, agora eu vou ter fé nas escrituras védicas. Não, é uma coisa que existe através dos nascimentos e o indivíduo vai desenvolvendo uma vasana espiritual que permite a ele ter confiança nesse conhecimento indireto, que não requer a investigação, mas requer uma vasana potentíssima de confiança nessas revelações védicas, tá?
Então, tudo começa com o conhecimento indireto. O conhecimento indireto só é possível se nós tivermos esta fé nas Escrituras, que são uma das pré-qualificações, né, para o autoconhecimento. E, a partir daí, o indivíduo ele vai começar a desenvolver não somente uma fé nas Escrituras, mas ele começa a desenvolver um desejo, uma vassana pela investigação a Saguna Brahman, mas a gente consegue provar experiencialmente como? Através do jnana, através do autoconhecimento, a gente pode, sim, provar, experimentar diretamente estas declarações finais, Aham Brahmasmi, é quando o conhecimento indireto se torna direto, e o conhecimento direto somente é possível como o indivíduo não somente é interessado em ter fé e crença, mas ele fala, ok, agora eu tenho fé, eu estive, né, em todas essa jornada associada à minha divindade, ao meu Deus, a Jesus, aquilo que seja, né? Agora eu quero simplesmente ir além de tudo isso e descobrir a minha consciência crística, né? O meu estado búdico, né? Ou como se diga, né? Eu quero saber que eu sou isso, porque os Upanishads, os Vedas, no final, eles dizem isso, né? Mas para esse conhecimento ocorrer, nós precisamos muito mais do que uma vassana de fé e confiança nas Escrituras, mas nós precisamos de uma vassana de investigação a respeito dessas declarações védicas e vedantinas, né? Grande número de métodos védicos de adoração foram compilados dos Kalpa Sutras e explicados por vários videntes, né? Pessoas obtusas com fé podem aprender os métodos e praticá-los em vez da investigação. Então, de novo, ele está fazendo essa distinção e sem nenhuma ofensa. Então, aqui o Vidyaranya está dizendo que existe uma infinidade de métodos, de rituais, de práticas, né, de adoração, né, que foram criadas, reveladas por Ishvara, né, e explicadas por vários videntes, vários seres, indivíduos, né, ou até mesmo rishis, porque o inteiro Vedas foi revelado aos rishis, os videntes, né, aqueles que ouviram, aqueles que viram, aqueles que receberam essas revelações védicas e vedânticas, né, que o Vedanta ocorre no final dos Vedas. Então, existe uma infinidade de práticas, de rituais, de métodos, né? E esses rituais, eles vão produzir esse conhecimento indireto a respeito de Saguna Brahman, Saguna Ishvara, né? Aí Vidyaranya, no final, ele diz assim, as pessoas obtusas, eu não sei o que o Alex acha dessa palavra obtusas, because, como você descreveria essa palavra obtusa, Alex? Uma pessoa obtusa é uma pessoa tapada, né, com a mente tamásica, né, é uma mente sem habilidade. Ok. Uma pessoa com uma mente mais tamásica, mais densa, né, mais grossa, né, menos sutil, etc. Então, essas pessoas mais tamásicas, elas podem, sim, desenvolver uma fé, mas a fé vai ser a tal fé cega, né? Eles vão desenvolver uma fé. Podem até mesmo aprender os métodos e praticá-los, e se manter uma vida inteira distantes da investigação, né? Então, isso, para aqueles de nós que já fomos na Índia, você vê essa prática religiosa dualista, né? De adoração, de bhakti, né? De devoção a Deus. Deus lá, especialmente em algumas cidades da Índia, você sente no ar que você olha para um lado, olha para o outro, existem alguns exercícios, algumas práticas, algumas ações, né, que denotam essa reverência por este fator Deus, né? Então, existe isso, mas isso são pessoas que ainda possuem mentes mais tamásicas, né? Mas elas possuem o conhecimento a respeito de Saguna Brahman, elas têm uma vasta de fé e confiança, portanto, elas se tornaram pessoas religiosas e espirituais,
elas aprendem esses métodos, e esses métodos elas praticam porque elas sabem que nada ocorre sem a presença, né? Sem a contribuição, sem a participação de Ishvara, né? Então, eles fazem todos esses rituais pedindo ajuda ao Lorde Ishvara, por favor, né? Me conceda isso e aquilo, né? Então, são pessoas materialistas, mas religiosas, porque elas compreenderam que existe um fator Ishvara que condiciona a experiência humana. Portanto, eles procuram obter simpatia, a simpatia do Lorde Ishvara, né? Mas elas jamais entram na investigação até que elas desenvolvam, né, a maturidade suficiente, né, o sattva guna e a introspecção, né, deixando de lado essa busca do materialismo, né, e começando a buscar a essência, né, a natureza intrínseca do indivíduo em Brahman como Brahman, né? Então, tudo isso ocorre em seu devido tempo. E aqui tem um comentário que diz, mas não esqueçam-se que as pessoas mais tamásicas e rajásicas, as pessoas que praticam todos esses métodos ritualísticos, elas se tornam qualificadas intelectualmente, hábeis, ao seguirem esses métodos de adoração. Os métodos de adoração vão gradualmente conduzir o indivíduo a Karma Yoga, ok? Dharma Yoga, Upasana Yoga, o desenvolvimento das qualificações necessárias para a investigação, né? Então, tudo isso é parte do nosso processo. Alguma questão? Alguma dúvida? Para determinar o significado correto dos textos védicos, o sábio recorre à investigação, mas a adoração benéfica pode ser realizada com a ajuda de um professor habilidoso. Deixa eu desmembrar isso aqui. Para determinar o significado correto dos textos védicos, o sábio recorre à investigação. Mas a adoração benéfica pode ser realizada com a ajuda de um professor habilidoso. A realização ou conhecimento direto da consciência só é possível através da investigação, isso nós vimos, mesmo que alguém tenha ouvido um professor competente falar da consciência. A falta de fé impede o conhecimento indireto. A falta de investigação impede o conhecimento direto. Se a investigação não produzir imediatamente o conhecimento direto, deve-se continuar investigando até que o conhecimento direto surja. Isso é muito claro, muito bacana. Eu só fiquei um pouco confuso a respeito dessa primeira parte do verso 29. Para determinar o significado correto dos textos védicos, o sábio recorre à investigação. Então, essa parte muito provavelmente se refere ao significado correto dos textos vedânticos, né, ou vedantinos, né? Porque quando nós chegamos, né, naquela parte dos Vedas que aborda, né, a natureza de Nirguna Brahmana, a natureza absolutamente não condicionada pelos gunas, né? Nós entramos no Yani Yoga do Vedanta, nós entramos no Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. E para aquilo a gente tem que ativar a investigação, né? Então, isto aqui é colocado como um indivíduo já sábio. Sábio, neste caso, é um indivíduo maduro, né? Ele quer compreender o significado correto desses textos védicos, né? Sejam eles até mesmo os textos que revelam a natureza de Saguna e Ishvara. A gente cabe lembrar que no Bhagavad Gita, né, o Lord Krishna, ele fala, né, muitas vezes, né, como Saguna Ishvara, né, algumas vezes como amigo de Arjuna e diversas vezes como Nirguna Ishvara, né? Então, um indivíduo sábio, ele ouve todas essas declarações do Lord Krishna, mas ainda assim ele tem perguntas relevantes
porque ele tem uma mente investigativa, né? Então, ele quer compreender o significado correto desses textos do Gita, por exemplo, que em Nirguna Brahman, mas ele sabe que a investigação intelectual é indispensável para converter a fé em conhecimento firme, sólido, claro e sempre presente, né? Mas a adoração benéfica pode ser realizada com a ajuda de um professor habilidoso, né? Essa adoração benéfica, como é que você traduziu isso? Deixa eu ver aqui o que diz. O que você acha, Alex, dessa adoração benéfica? Então, Arlindo, o que eu fiz? Fiz uma tradução literal do texto. Ele chama aqui de beneficial worship. Então, é isso mesmo. A adoração benéfica é um worship, né? Uma atitude de adoração ritualística que é benéfica, não é positiva, é benéfica. E isso você pode ser realizado com a ajuda de um professor habilidoso. Esse professor habilidoso, que facilita a compreensão dessas adorações ritualísticas, não é um professor que promove uma investigação. Vichara, que é a investigação, ela conduz ao autoconhecimento, conhecimento a respeito de Nirguna Brahman. Essa adoração benéfica, né, que é um benefício, a capacidade de desenvolver este sentimento, né, de apreciação, de amor, de devoção, reverenciamento e adoração por Saguna Brahman, embora benéfico, ela é limitada, como nós sabemos, e ela pode facilmente ser obtida com a ajuda de um professor habilidoso que demonstra, né, as práticas ritualísticas e o modo de fazê-las, né, porque é uma ciência muito profunda tudo isso, né? Eles dizem que você tem que seguir a regra, todas as normas, a conduta, o modo que você prepara o ambiente. Então, é uma ciência e isso requer um professor habilidoso. Mas esse professor habilidoso aqui não é um professor que promove a investigação, mas é um professor que demonstra o modo de fazer essas práticas de adoração benéficas, tá? Correto, Alex? Perfeito, Arlindo, perfeito. Aí o Vidyaranya continua dizendo que a realização ou conhecimento direto da consciência, por outro lado, só é possível através da investigação. Somente investigação. Você não importa que um professor chegue e diga: você é Brahman, tudo é Brahman, é a única realidade Brahman, tudo o resto é uma mera fantasia, um sonho, uma projeção. Agora que você sabe a verdade, você vai para casa e pode dormir um sono tranquilo, né? Porque você agora compreendeu que tudo isso é tão bom quanto inexistente. Então, essas afirmações, elas quase que invariavelmente não produzem nenhum benefício, a menos que ela seja sido antecedida por muita investigação, né? Investigação como? Seguindo a lógica, né, apresentada pelas escrituras dos Upanishads, né? Então, esse conhecimento direto da consciência como consciência somente é possível através do vichara, da investigação, seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta com a ajuda de um professor competente. Mesmo que alguém tenha ouvido um professor competente falar sobre a consciência. Mesmo que alguém tenha ouvido, o que eu ouvi um professor falar sobre a consciência? Shravana. Ok, Vedanta, eu conheço Vedanta. Shravana, ok, eu já passei pelo Shravana. Eu passei um mês ouvindo tudo aquilo que eu podia ouvir sobre Vedanta, passei um ano ouvindo tudo aquilo, né? Então, Shravana é 1/3 da equação do Vedanta, né, em seu estágio final. Shravana, você ouve, e isso deve ser seguido de muita investigação, de muita contemplação, de muita reflexão,
até que o indivíduo ele realmente esteja convencido, ou tenha resolvido todas aquelas dúvidas ou desconfianças a respeito dessas declarações, né? Então, somente é possível através da investigação, mesmo que alguém já tenha ouvido um professor competente falar sobre a consciência plena de Brahman, inúmeras vezes você ouviu, mas você ficou paralisado no ouvir, porque você tem uma vasana, né, uma inércia ali, de que diz, não, ouvir e ter fé é tudo na vida. Não, quando nós chegamos, né, no Vedanta, a proposta aqui é a libertação do samsara, que depende dessa ação de autoconhecimento, né? Então, isso somente é possível através do manana, nididhyasana, que, em outras palavras, é uma investigação profunda, né? Uma investigação que não basta simplesmente a gente fechar os olhos e dizer quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, né? Nós sabemos que existe muito isso no mundo espiritual, né? Quem sou eu, quem sou eu. Não, essa investigação é uma investigação extensiva, completa, né? que é totalmente embasada nas escrituras dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente, né? Aí sim, esse indivíduo pode obter esse conhecimento direto da consciência como consciência. A falta de fé impede o conhecimento indireto. A gente sabe. As pessoas que são absolutamente ateus, né, que dizem, não, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé em nenhum Deus, né? Então, essa falta de fé nas escrituras reveladas, nas escrituras védicas, por exemplo, ela é condicionante, né? O indivíduo, ele sem fé, ele jamais obterá o conhecimento indireto de Saguna Brahman ou de Nirguna Brahman, porque isso requer fé, né? Então, o conhecimento indireto requer fé. É por isso que um dos pré-requisitos do Vedanta é fé, confiança nas escrituras, né? Então, a falta de fé, ela irá impedir o conhecimento indireto e direto, né? A falta da investigação impede principalmente o conhecimento direto, porque não basta ouvirmos as declarações finais dos Upanishads, nós precisamos de estar totalmente convencidos das mesmas. E, para isso, nós precisamos de fazer esse trabalho de profunda investigação. E essa investigação é a respeito de quê? É a respeito de todas as noções que nós temos que são contrárias a essas declarações upanishádicas, né? As noções que nós temos, quais são? Eu sou o corpo, eu sou a mente, né? Eu quero o que eu quero, eu gosto do que eu gosto, eu experimento dores e prazeres, eu quero experimentar os prazeres da vida, e eu vou fazer de tudo para viver eternamente, né? Como o corpo, no corpo, né? Então, tudo isso são noções ignorantes, de parte dessa ignorância imposta por Maya, né? Então, este nididhyasana, né? este manana, né? A contemplação, investigação, resolução das dúvidas e assimilação desses conhecimentos, elas dependem, elas são indispensáveis para o conhecimento, que não é nada mais, nada menos que o cancelamento ou remoção de todas esses impedimentos, que são essas noções persistentes, equivocadas a respeito daquilo que nós realmente somos, né? Então, que noções são essas? Eu não. Eu sou esse corpo lindo, maravilhoso, né? Eu sou essas ideias, essas noções, né? Então, nós estamos ali presos nessa identificação que nos amarra no samsara, né? Então, essa investigação, quase que invariavelmente, ela requer muito trabalho, muita determinação, muito esforço, né? Muita fé. No início é fé, depois a sua fé ela vai sendo convertida em um certo nível de confiança e ananta derivado desta resolução de dúvidas, desse crescente convicção, né, no autoconhecimento. Então, tudo isso vai crescendo até que esse conhecimento direto, um dia, quando você acorda de manhã e você está ali escovando os dentes, aí a ficha cai, você fala, putz,
próprio aqui, né, com a cueca no chão, escovando os dentes. Não, eu esperava uma condição mais, né, né, transcendental. Não, caiu a ficha quando você está escovando os dentes sem cueca. O verso... não tem um comentário aqui, né? Tá, então tem um comentário sobre esses versos 29 a 32, que diz que indivíduos orientados para a experiência, eles podem desenvolver uma fé nas escrituras, né, a respeito de libertação do samsara. Então, esses são indivíduos com vasanas espirituais, né? Eles acreditam que exista Deus, que existe Ishvara, né? Mas eles têm essa tendência experiencial, né? E eles persistem em querer ter esse relacionamento dualístico experiencial com Ishvara, né? Então, eles são orientados pela experiência, eles são indivíduos, né, espirituais, religiosos, eles acreditam que possa existir autoconhecimento e moksha, e que isso depende desse relacionamento com Ishvara/Brahman, mas, em geral, eles são alérgicos a vichara, a investigação. Eles não compreendem que somente a compreensão, né, e a investigação, né, e a compreensão pode libertá-lo realmente do samsara, né? Então, eles permanecem meio presos nessa situação experiencial dualista, e eles não têm um valor desenvolvido pelo conhecimento, pela investigação, seguindo as lógicas apresentadas pelo Vedanta, né? Eu sei isso, eu conheço isso diretamente, né? Onde eu vou, principalmente onde eu vivo nos dias de hoje, existem muitas pessoas assim ditas espirituais, mas elas jamais se interessariam pelo Vedanta, porque elas vivem numa espiritualidade anos-luzes distante dos Upanishads, né? São orientadas pela experiência, pelas sensações, né? etc., etc. Elas continuam achando que o intelecto, a mente, a investigação são coisas puramente intelectuais, sem compreender que o intelecto é o único instrumento no qual o conhecimento ocorre. E isso inclui o autoconhecimento. Ele somente é possível no intelecto. No entanto, ocasionalmente, raramente esses indivíduos eles obtêm o autoconhecimento. Por quê? Porque eles estão buscando alguma coisa que podemos, né, definir como uma autoexperiência, né? Eu quero experienciar, né, Brahman, eu quero experienciar Ishvara, etc., etc. Eu quero me unir a Deus, etc. Então, raramente, muito raramente, eles obtêm esse conhecimento direto, né? Aí, então, o James disse, mas, no entanto, ocasionalmente, após diversos anos, seguindo diversos caminhos experienciais, eles se tornam abertos, né, à ideia de que o autoconhecimento é moksha, que o autoconhecimento não é uma experiência de Brahman, né, objetiva, né? O autoconhecimento ele é possível somente através da compreensão intelectual de sua real natureza, e o autoconhecimento é o assim dito moksha, ou libertação do samsara, né? Mas isso são alguns raros indivíduos que após alguns caminhos, né, em zigue-zague, caminhos experimentais, experienciais, dualistas, eles desenvolvem gradualmente um valor pelo jnana, né, pelo conhecimento, né, pelas escrituras do conhecimento, autoconhecimento reveladas pelos Upanishads, né? Consequentemente, eles acabam expondo suas mentes ao Vedanta, próprio como fazemos nós, né? Após termos buscado essa solução, né, da condição, do drama humano, né? Humano através do consumo de objetos, de experiências, né? O indivíduo desenvolve maturidade e acaba
decidindo, né, ou desenvolvendo um valor pelo conhecimento, pelo jnana, pelo autoconhecimento, e assim a pessoa começa a expor o seu intelecto ao Vedanta. Investigar não é fazer a pergunta, como eu havia dito, mas sim o Shravana, Manana e Nididhyasana, né, com a ajuda de um professor. O verso seguinte diz: se a morte intervir antes que o conhecimento direto aconteça, o investigador obterá a libertação em um futuro nascimento, uma vez que os obstáculos à sua libertação tenham sido removidos, cancelados, eliminados. Né? Então, esse é um tema, né, que é um pouco polêmico, né, porque o indivíduo, em geral, quando ele é orientado, né, pelo ego para obter essa, assim, chamada libertação do samsara, que promete o fim ao sofrimento, sofrimento emocional, né, psicológico, ele quer para ele. Ele não se conforma tanto, tudo bem, eu vou fazer todo esse trabalho e, de repente, né, a Silvânia, que vem depois de mim, né, o próximo agente, a próxima entidade experimentadora, ou Sidem, que vem depois do Sidem, né, a continuidade dessa alma individual, de repente é o cara lá na frente que vai desfrutar dos frutos dos meus esforços aqui, né? Os meus esforços são investigativos, né? E o resultado é o autoconhecimento. Pode ocorrer nessa vida, pode ocorrer na próxima. E aí, como é que fica essa história? Não, eu não me conformo com essa história. Eu quero colher os resultados eu mesma, né? Essa história de deixar para o próximo nascimento, não, porque no próximo nascimento eu já não sou esse Jiva eu, né? Eu vou ser um outro agente, um outro veículo, né? E outra cultura, no outro planeta, quem sabe, né? Então, isso não é uma ideia que atrai muito o ego do buscador. Por isso que é importantíssimo nós compreendermos o espírito do Karma Yoga, porque o Karma Yoga ele já tem esse problema resolvido, porque ele sabe que tudo que ele faz dedicado ao campo, dedicado a Ishvara, né? Dedicado ao Dharma, e isso inclui essa sequência de nascimentos aparentes que a alma individual se submete, né? Então, tudo bem. O espírito do Karma Yoga faz de mim um buscador da verdade sem nenhuma ansiedade, pressa, angústia, aflição a respeito dos resultados desses esforços, porque eu compreendo que tudo isso pertence a Ishvara, né? E eu compreendo também que o mais importante é fazer o meu trabalho dentro das linhas do Dharma, dentro das linhas do meu Parabhada Karma espiritual, independentemente dos resultados, de quando esses resultados irão se manifestar, né? Então, essa é a atitude do Karma Yogi, que resolve essa problemática de trabalhar sem saber se eu vou colher os frutos dos meus esforços, né, que é chamado de Yanapala, né, os resultados da investigação, os resultados do Vichara, né? Então, esses são conceitos que a gente precisa compreender sob a luz do Karma Yoga também. Tá? Então, se por acaso a morte ocorrer antes desse conhecimento direto ocorrer, o investigador com certeza obterá a libertação no nascimento futuro, né? Uma vez a maturidade, os obstáculos e o seu Parabhada Karma, sua oportunidade, sejam todas elas bem alinhadas, né? E as dúvidas e os obstáculos eliminados. Então, o conhecimento surgirá neste ou no próximo nascimento, dizem os Brahma Sutras, né? Vidyaranya primeiro fala sobre fiquem tranquilos, se a morte intervir antes desse conhecimento, saiba que nada é desperdiçado. Todo o seu trabalho permanece na sua conta individual, né?
e ele se manifestará como um nascimento superior em condições mais favoráveis, qualificações mais bem desenvolvidas, e etc, etc. E no verso seguinte ele fala, esse conhecimento surgirá neste ou no próximo nascimento, dizem os Brahma Sutras. E, imediatamente, ele passa a bola para os Brahma Sutras, que são comentários, né, profundos comentários sobre os Upanishads. Então, ele sabe que nada disso é o conhecimento pessoal dele, ele simplesmente fala como um link dentro dessa tradição, dizendo aquilo que as escrituras nos dizem, ele tem confiança total nas escrituras, ele é um gênio do Vedanta, portanto, ele é autoconhecido, ele é autorrealizado, e ele diz que não tenha nenhuma aflição ou angústia, porque seja nesta vida ou na próxima vida, os frutos do seu esforço de investigação irão manifestar. A ele dizem também os Brahma Sutras, né? Dizem os Upanishads, dizem o Lord Krishna, dizem os Brahma Sutras, que são comentários detalhados que explicam, né, a lógica apresentada pelos Upanishads, né? Outras escrituras dizem que muitos que ouvem os ensinamentos, de novo ele faz menção, né, referência a escrituras vedânticas. Outras de nossas escrituras dizem que muitos que ouvem os ensinamentos não realizam essa verdade nesta vida. Nenhum problema, né? Nenhum problema. O que mais eu quero fazer nesta vida do que o meu trabalho de elevação espiritual, né? Eu faço isso livre da angústia, sabendo que, de qualquer modo, o Yanapala é um resultado inevitável dos meus esforços, decorrente dos meus esforços. Mesmo que não seja aquela libertação absolutamente firme, sólida e clara, eu gradualmente desenvolvo mais e mais as qualificações mentais, emocionais, intelectuais, que me propiciam uma vida muito mais equilibrada, muito mais alegre, feliz, né? E com uma paz, né, superior também, né? Essa compreensão de todos esses ensinamentos védicos vedânticos, né? Então, existem também, né, as escrituras nossas que dizem que até mesmo aqueles que passaram por esse período de Shravana, até mesmo aqueles que fizeram muita reflexão, meditação, contemplação, aqueles que fizeram esforços ainda superiores de aplicar esses ensinamentos, ainda assim, não todos, talvez, realizem a verdade, né, declarada por esses ensinamentos na mesma vida, no mesmo nascimento. Nenhum problema, não é, Cardoso? Nenhum problema. Por quê? Porque eu não tenho nada melhor para fazer nesta vida, entendeu? E eu sei que eu não tenho controle sobre os resultados das minhas ações, sejam elas ações mundanas ou altamente espirituais, como a investigação proposta pelo Vedanta. Em virtude da prática da investigação em um nascimento anterior, algumas escrituras dizem que Vamadeva realizou sua verdadeira natureza ainda no ventre materno. Essas são aquelas histórias, né, que servem ao propósito de ilustrar as leis, né, que governam Mithya, né, a mais referente, né, a mais relevante ao jiva humano são as leis kármicas, né, causa e efeito, ações e resultados de ações, né? Então, em virtude da prática da investigação em um nascimento anterior, algumas das escrituras dizem que o Vanadeva realizou sua verdadeira natureza ainda no ventre materno, né? Mas como é que ele realizou isso? Se ele não tinha ainda uma mente consciente desenvolvida, né? Então, a gente não sabe se essas são ilustrações indicativas ou se são ilustrações factuais, mas permanece o fato
né, de que essas afirmações elas nos indicam a natureza dessa lei mais primordial da nossa experiência humana, chamada causa e efeito, ações e resultados de ações. Um indivíduo altamente elevado, ele pode se realizar até mesmo no ventre materno. Mas como ele realizaria isso? Ele realizaria isso no seu corpo causal. É dormente, essa realização está dormente, ela está ali presente como potencial, como semente, e na primeira oportunidade, numa idade jovem, este conhecimento, Aham Brahmasmi, ele se torna claro e firme e retido indefinidamente no intelecto de uma alma extremamente elevada, que ainda assim precisou de uma outra passagem, né, um outro nascimento, né, para se libertar do samsara. Ou, de repente, uma alma que foi mandada para cá de novo para fazer determinados trabalhos espirituais, né, para ajudar a humanidade, né, a elevar a consciência humana, né, a esse conhecimento espiritual humano. A despeito de ler suas lições muitas vezes, um garoto pode não conseguir se lembrar daquilo que leu, mas ocasionalmente, na manhã seguinte, sem mais estudos, ele se lembra perfeitamente da lição. O Vidyaranya está sempre ali apresentando, né, mais de 700 anos atrás, apresentando essas analogias, né, esses exemplos muito simples, né, que descrevem isso, né? Tantas vezes a gente está ali querendo lembrar de uma coisa, né? Principalmente quando você começa a se tornar mais velho, mais idoso, né? A memória vai ficando um pouco mais, né, fading. Você quer lembrar de uma coisa, não que quanto mais esforço você faz para lembrar, mais aquilo chega na ponta assim da sua memória, mas não se torna consciente. Aí quando você dá uma relaxada, puf, né? Então, do mesmo modo, o menino, ele leu tudo, estudou tudo, ele não lembra, mas aí, quando ele menos, né, depois que passou a lição, né, a prova que ele teve que fazer, o teste na escola, no dia seguinte ele lembra, nossa, como é que eu errei aquilo? Eu já sabia isso, né? Então, ele já sabia por quê? Porque existia já aquele conhecimento no seu corpo causal, em sua mente subconsciente, mas por qualquer motivo, aquele conhecimento não apareceu na mente consciente. Do mesmo modo, essas pessoas que já possuem esse conhecimento no corpo causal, entendeu? Não necessariamente elas estão livres de um outro nascimento, por qualquer que seja o motivo que pertence a Ishwara, ao Lorde, né? O Laerte ergueu a mão. Sim, diga, Laerte. Eu tenho umas dúvidas que eu fiquei aqui sobre esse ponto de outra encarnação, outro jiva, né? Assim, Sim. eu entendo o argumento, porque, por exemplo, eu não lembro de encarnações passadas, então o que eu acho que faz um senso de unidade de um jiva, de continuidade de identidades, seria a memória, nesse sentido, né? Mas aí, por exemplo, tem pesquisas com crianças que se lembram, na vida passada eu morri assim, fiz isso, e ela tem aquele senso de ser o mesmo jiva, né? Outra coisa também, por exemplo, sei lá, eu não lembro da minha infância, mas eu sou o mesmo jiva da minha infância. E, sei lá, outro ponto que eu pensei também, por exemplo, toda noite, corpo sutil e corpo denso desaparecem e voltam no outro dia, e eu ainda me sinto o mesmo jiva de ontem. Aí esses pontos... Eu ia sugerir essa analogia para você compreender também essa transmigração de nascimento a nascimento, né? Então, você citou já diversos exemplos, né, que nos ajudam a compreender que existe uma alma individual, né, que atravessa determinados estados, né, o sono profundo, o sonho e o estado de vigília,
ainda assim é sempre a mesma alma individual, não, sem dizer que é sempre a mesma consciência plena, né? Mas a alma individual, ela experimenta esses estados, ela experimenta os estágios, né? Durante a sua vida, né? Como um infante, como um adolescente, como um jovem, uma jovem, um adulto e um ser idoso, né? Então, tudo isso são demonstrações, né, de que esse indivíduo ele tem uma continuidade, mas o argumento mais forte para a gente compreender a continuidade da alma individual e a necessidade de novos nascimentos, Laerte, é o fato de que quando a música para, entendeu? Digamos assim, nós estamos vivendo, a vida nada mais é do que estímulo e resposta. As nossas respostas produzem consequências, repercussões, resultados. Esses resultados se tornam sanchita karmas e se manifestam em seu devido tempo como parabada karma. Imagina que aí, inesperadamente, você deixa o corpo, entendeu? Você, numa idade jovem, você deixa o corpo e você estava investido nessa vida com determinadas, diversas ações, né? Seja no campo da sua vida material como espiritual, e onde é que vai parar todo aquele sanchita karma? Todos aqueles resultados de ações que foram paralisados porque a música parou, eles não desaparecem, porque este universo ele é gerido, né? Governado por essa lei fundamental que é causa e efeito, ações e resultados de ações, né? Então, o indivíduo jiva, que é o agente, né, para o qual esse palco foi criado, ele veio aqui para processar, né, o seu karma, e ele processa nessa base de resposta aos estímulos que produzem resultados, né? Então, quando o indivíduo deixa o corpo, todos esses karmas ainda não manifestos como parabada karma, eles vão requerer uma continuidade, um outro agente, um outro corpo físico, de modo que o jiva novamente se torne um agente conhecedor e experimentador e possa dar continuidade ao seu processo de karma, processo de vasanas, entendeu? Porque senão, como é que a gente explicaria? Né? O cara fez tudo isso, né? O cara foi dessas almas individuais mais cruéis dos nossos tempos modernos, eu não vou citar nomes, né? Então, o cara, ele pensava de repente, né, viver eternamente, mas ele deixou o corpo. O cara é próprio, né, o diabo em pessoa. E o que ocorre com ele? Né? Ele fez o que ele fez, ele desfrutou de todo o poder, né, de todos os prazeres, riquezas, fama, às custas, né, da miséria e da dor, né? Um indivíduo cruel, e ele deixa o corpo e aí acabou, não tem mais nada. Onde é que vai parar todas aquelas ações extremamente cruéis e adármicas, entendeu? Elas causam uma consequência, e essas consequências, Ishvara não pega esses resultados, esses sanchitas, e fala assim, putz, tanta gente ruim nesse mundo, nesse planetina, vamos pegar esses sanchitas e eu vou continuar distribuindo para todos os jivas ainda encarnados, né? Não, o jiva encarnado, ele está vivendo dentro de um contexto das suas ações pessoais que frutificam como seus resultados pessoais, naturalmente dentro do contexto do planetário, né, do coletivo, né, do universal, etc. Mas, fundamentalmente, são os nossos esforços pessoais, segundo as escrituras de Dharma e Karma, que vão produzir os resultados. Portanto, devido a isso, né, a importância de nós compreendermos Dharma, né, e alinharmos, né, adequarmos a nossa vida, os nossos valores de vida a esses princípios dármicos, essas leis dármicas, né? Então, o indivíduo ele vai sempre precisar de um outro agente, de modo que ele possa ou desfrutar punya karma ou esgotar papa karma. E se a pessoa que age de modo muito, né, em muita violação, né, de modo muito cruel, ele vai receber um outro veículo, né, um outro agente experienciador,
para o quê? Para pagar pelos seus pecados, como a gente diz na linguagem popular, né? Para exaurir papa karma. Ninguém foge a essas leis, e não é o suicídio ou uma morte inesperada que coloca fim a esse processo. Você entende, Laerte? Peraí. Estava ligado o áudio. Mas, assim, eu entendi. O que me confunde é a ideia que você citou do James outro dia, que ele diz: a outra encarnação é o outro Jiva. E que você estava falando há pouco também, né? Os méritos desse Jiva vão para o outro cara. E ele diz também, como ele mesmo diz, por exemplo, você reencarna a cada pensamento. Mas, no entanto, a cada pensamento, eu me sinto ainda o mesmo Jiva, né? Depois de vários pensamentos. Essa questão, assim. Sim, não, eu não sou de acordo com essas afirmações do James Watts a respeito, a sua abordagem a respeito de reencarnação e esse processo kármico da alma individual. Eu não sou de acordo porque ela não é bem alinhada com a tradição dos Upanishads e do Vedanta, entendeu? É uma coisa dele, ele afirma disso, ele diz que ele afirma isso porque isso pode gerar muita distração, essa ideia de reencarnação, e naturalmente ele tem um ponto ali, é que quando você volta como um outro agente, entendeu? Mas você ainda volta com as vasanas do seu nascimento interior, uma continuação de você simplesmente teve as suas memórias apagadas. Quando você vai do estado de vigília para o estado de sonho, aparece como? Aparece, não, esse é um outro agente que utiliza um outro corpo, mas depois você vendo o quadro mais completo da situação, você vê, não, era sempre eu utilizando um outro corpo, num outro estado, chamado estado do sonho, entendeu? Mas você vê ali que existe uma continuidade do Jiva, né, através desses corpos diferentes e estados diferentes, do mesmo modo que corpos diferentes e nascimentos diferentes dão continuidade a essa viagem, essa jornada da alma individual, entendeu? Todas as nossas escrituras, elas descrevem as leis do karma e a reencarnação como fato, e as lógicas apresentadas são evidentes, são claras, entendeu? Eu nunca tive essa discussão com o James, porque o fato é que nós nascemos, e quando a gente analisa os nossos nascimentos, a gente pode verificar que é uma continuação dos meus karmas passados. Por quê? Porque eu nasci na mesma família, eu e meu irmão, nós temos idades semelhantes, 1 ano de diferença, e ele se tornou um indivíduo totalmente diferente, motivações diferentes, vasanas diferentes, entendeu? Desejos e medos diferentes, e eu uma outra pessoa. Então, como a gente explica tudo isso, se não o fato de que nós nascemos, né, a partir das vasanas desenvolvidas nos nascimentos anteriores? É óbvio isso, entendeu? Agora está aí a discutir, mas é você, mas não é você? É você, mas não é você? É você, mas não é você? É pura bobagem. Porque mesmo que não seja realmente você, do mesmo modo que você não é o mesmo quando você sonha, mas ainda assim você é o mesmo, entendeu? Mesmo que não seja você, você vai querer fazer o seu melhor agora, entendeu? Por quê? Porque você desenvolveu uma compreensão do Karma Yoga, que você sabe que não existe nada melhor para fazer do que crescer, purificar, refinar, né? se alinhar, se harmonizar com as leis cósmicas do Lord Ishvara, porque fazendo isso você está promovendo o crescimento pessoal e o crescimento, né, das condições do campo, de modo que o campo possa realmente servir para esse processamento de vasanas, de karma, né? Então, é por aí, tá? Mais alguma coisa, Laerte? Não. Eu entendo até o sentido prático dele realmente querer não usar isso como uma distração. E realmente, acho que ao mesmo tempo tem esse e não é. É e não é. Mas só isso. Não, Valeu. tudo isso pode ser uma grande distração. Eu sempre tive interesse, porque a natureza humana é curiosa, todos nós temos uma curiosidade a respeito disso. Nos meus anos de busca,
eu estive associado com Nisargadatta Maharaj e Ramana Maharaj, e ambos, toda vez que eles falavam sobre reencarnação, porque tinha alguém que fazia pergunta, eu ficava com as antenas ligadíssimas, porque eu queria saber, curiosidade, né? E eles nunca diziam nada. Uma vez eu ouvi o Ramana Maharaj falou assim, não, você não existe reencarnação para você, quem reencarna é a mente. E aquilo ali, para mim, foi assim, uau! Entendeu? Ele falou assim, não existe reencarnação, porque quem reencarna é a mente. Então, qual é o significado implícito? É que existe reencarnação para a mente, entendeu? Então, a mente, que é o jiva, que é a alma, né? Que não é o corpo físico, mas uma vez associado a um agente físico, se torna uma entidade experienciadora, né? Esse indivíduo, né? Ele reencarna como? Não como o corpo físico vai reencarnar, não, vai ser um corpo físico novo, mas o corpo sutil mesmo, entendeu? O corpo sutil é o mesmo corpo sutil, mas Ishvara faz de modo que este novo nascimento tenha as memórias do corpo sutil anterior removidas, né? Então, existe muita curiosidade, o Vedanta não é interessado no misticismo, então eu entendo que o James queira evitar um pouco tudo isso, né? Chegar ao ponto de dizer que tudo isso é ignorância, entendeu? Eu não sou de acordo com ele. Podemos dizer que seja um erro condutor, então? O que é um erro condutor? Essa discussão a respeito da reencarnação, quer dizer, ajuda a gente a entender, a gente sabe que isso independe de Satya. Tudo isso é ignorância. Se você quiser colocar tudo isso no campo da ignorância, né? Karma Yoga é ignorância, Upasana Yoga é ignorância, Jnana Yoga é ignorância, porque tudo isso existe no âmbito de Mithya. É nesse sentido que eu quis dizer. Nesse sentido que você quis dizer? Okay. Sim. Muitas vezes, os samskaras profundos precisam ser expostos e dissolvidos antes que o autoconhecimento seja retido. Então, samskaras são vasanas, são constelações de vasanas que formam o nosso caráter, né? A nossa personalidade intelectual e emocional. Então, aqui o comentário diz que, muitas vezes, essas vasanas, essas constelações, esses caráteres, essas tendências, são tão arraigadas, são profundamente arraigadas, que elas precisam ser expostas e dissolvidas para que o autoconhecimento seja retido. Então, esses samskaras são tendências naquilo que eu gosto de chamar de ignorância espiritual como um todo, né? Então, essas tendências, né, essas ignorâncias a respeito de conhecimento de Mithya, de Satya, de Ishvara e de Brahman, né, muitas vezes essas ignorâncias elas permanecem influenciando, né, condicionando o nosso processo, né, o nosso processo de busca. E elas precisam ser expostas, né, e dissolvidas para que o autoconhecimento seja não somente obtido, como retido. Então, o que significa dizer? Significa que existem, sim, obstáculos, né, que impedem a obtenção clara, firme deste autoconhecimento, como também a retenção, livre de dúvidas, desse autoconhecimento a respeito da nossa natureza infinitamente não limitada. Então, o James está dizendo que muitas vezes existem impedimentos, esses impedimentos eles são devido a nascimentos anteriores, muito provavelmente é o que ele está dizendo. O fato de um investigador em um nascimento subsequente não saber quem ele era no nascimento anterior relativiza a noção convencional da reencarnação. Não só relativiza, mas prova, né, que um investigador, né, num nascimento subsequente, ele não sabe quem ele era no nascimento anterior, entendeu? Ele não cancela a noção convencional da reencarnação, mas é mais útil ver o nascimento como uma identificação com um padrão específico que funciona no corpo sutil.
O que o James gosta de fazer com essa noção de reencarnação? Ele diz que a reencarnação é a identificação com esses padrões de pensamentos, entendeu? Com ideias, noções, condicionamentos. Você está sempre encarnado na sua ignorância, entendeu? Até que você se livre dessa ignorância. Então, é mais útil ver nascimento como uma identificação com um padrão específico que funciona, que governa o corpo sutil. Morte é melhor ver como desapego e renascimento como identificação com o ser. Mas, de novo, o renascimento ali não é realmente a identificação com o ser, porque a identificação no ser como ser coloca fim ao renascimento, entendeu? O renascimento é simplesmente uma identificação com as vasanas que fazem de modo que Ishvara te conceda um outro nascimento. Então, esse renascimento, vê-lo como a identificação com o ser, também eu não sou de acordo, entendeu? Porque o total desapego ao corpo-mente não é diretamente ligado a um renascimento, mas uma libertação de todo e qualquer outro nascimento, ok? Os investigadores nascem duas vezes, uma vez fisicamente e a outra vez espiritualmente, quando o conhecimento direto ocorre, né? Existe um nascimento, que é o nascimento, né? Essa é uma outra sugestão de James Watt, e os investigadores nascem fisicamente, né? E aí eles têm que nascer, e nesse outro nascimento é um nascimento que é um despertar, digamos assim, para a sua real natureza e identidade. Então, é o nascimento espiritual, que, na verdade, esse conceito de nascimento espiritual, ele é um pouco diferente do que o James está apresentando aqui. Na tradição espiritual, nós nascemos a partir do nascimento físico, através dos nossos pais, né? Quando nós entramos no mundo espiritual e quando a nossa busca é genuína, né, a tradição diz que a gente recebe um segundo nascimento, que é um nascimento espiritual. É por isso que esse segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, muito frequentemente nos são dados, né, nomes novos espirituais, como agora você está iniciando uma vida nova, você nasceu, a sua data de nascimento nova. Eu lembro de tudo isso no tempo da minha associação com Osho Rajneesh, né, que a gente tinha a segunda data de nascimento, o nascimento espiritual, quando eu me tornei um buscador espiritual, né? Então, esse seria o outro nascimento do indivíduo, e o conhecimento direto coloca fim a todas essas noções de nascimento 1, nascimento 2 e principalmente de renascimento, entendeu? Porque é a realização daquilo que é livre de qualquer nascimento, renascimento e, naturalmente, morte também. Os obstáculos, vamos entrar nos obstáculos. Os obstáculos são do verso 37 a 39. Então, os obstáculos, eles são, né, como o comentário dizia, que muitas vezes eles são vasanas profundamente arraigados, são vasanas. As vasanas, elas, no início, né, a gente nasce devido às nossas vasanas ignorantes, mas a gente, às vezes, nasce já com muitas vasanas de conhecimento puro, né? Então, quando nós nascemos numa condição mais conducente, né, ao autoconhecimento, nós temos vasanas fundadas na ignorância, né, e vasanas fundadas nos conhecimentos puros revelados pelo Vedanta, por Ishvara, pelos Vedas, né? Então, nós temos vasanas boas e vasanas ruins, digamos assim. Muitas vezes, essas vasanas densas, né, profundamente arraigadas, né, e elas são vasanas, né, embasadas na total ignorância espiritual, ou muita experiência espiritual, elas são os impedimentos, e naturalmente que é isso, entendeu? Esses samskaras, essas tendências inconscientes, né, que reforçam essa ignorância, elas são os blocos, elas são os impedimentos, né, que precisam ser removidos sob a luz dos ensinamentos. Porque, senão, o autoconhecimento ele não ocorre, e se ocorre, ele é facilmente esquecido ou desprezado, né? Então, aqui nós falamos um pouco, o Vidyaranya, ele propõe essa discussão sobre esses obstáculos.
tal como uma semente no campo ou um feto no ventre, ambos amadurecendo com o tempo, a prática da autoinvestigação amadurece gradualmente e dá frutos. Ocasionalmente, apesar de repetidas investigações, um investigador não realiza a verdade devido a vários impedimentos, pratibandhakas. O conhecimento direto vem com a remoção do último impedimento vinculativo, aqueles impedimentos, aquelas samskaras, aquelas vasanas fundadas nessa ignorância cósmica universal, elas estão ali, né, impedindo que esse autoconhecimento seja livre de qualquer dúvida, né? Então, do mesmo modo, Vidyaranya normalmente, né, apresentando os exemplos, né, as analogias dele brilhantes, do mesmo modo que tal como uma semente no campo, né, que vai crescer e amadurecer, e agora que eu estou, né, fazendo as minhas hortinhas, eu vejo, você planta as sementinhas aqui, eu nunca sei exatamente o que fazer com o solo para tornar esse solo realmente, né, um solo positivo, frutífero, né? Eu nunca sei, de repente eu estou botando muito disso, muito daquilo, e o solo já não era bom para começo de conversa, porque não tem esses conhecimentos. Então, a gente sabe que a condição do solo irá, né, favorecer ou não o brotar, né, o desenvolver dessa semente. Essa semente irá brotar e se tornar uma árvore, uma planta, dependendo da condição do solo. Então, tal como uma semente no campo, né, ou um feto no ventre materno, né, ambos vão amadurecer e crescer e se desenvolver, né, com o tempo. Essa prática da autoinvestigação, né, amadurece gradualmente e, no final das contas, ela frutifica, né? Então, nós temos o exemplo das sementes, elas requerem que os campos sejam bem preparados, né? O que significa os campos sejam bem preparados? Significa que nossas qualificações estejam bem desenvolvidas, né? A maturidade esteja bem desenvolvida, então nós temos um solo adequado, apropriado, aí a gente planta a sementinha do autoconhecimento, né? E a gente vai desenvolvendo essa autoinvestigação gradualmente e, inevitavelmente, ela dará frutos, ela frutificará, né? Então, quais seriam os obstáculos? A Vidyaranya diz, ocasionalmente, apesar de repetidas investigações, de repetidos plantios, né? Investidas, né? de esforços, né? Um investigador, apesar de todo esforço, né? Não realiza a verdade. Ele não consegue colher o fruto dos seus esforços investigativos. Ele não consegue colher o fruto do seu Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Então, às vezes, ocasionalmente, né? Apesar de muitos esforços, muito desenvolvimento, né? De valores, né, de qualificações, o investigador não realiza, ele não desfruta totalmente, né, os frutos, ele não realiza a verdade, e isso é sempre devido a alguns impedimentos, né? Os impedimentos, né? A Paroksha Yana, né? Nós estamos lidando aqui com Paroksha Yana e Anaparoksha Yana. Paroksha Yana é conhecimento ainda obstaculizado por alguns fatores, entendeu? Entre eles, dúvidas, e muitas vezes dúvidas que residem no corpo causal, como vasanas, samskaras, que precisam vir à luz do consciente para elas serem dissolvidas, né? Então, nós não sabemos exatamente quais são os impedimentos, né? Mas esses pratibandhakas, esses impedimentos, eles existem e eles são os últimos obstáculos, né? Antes que nós possamos realmente, né, aceitar, apreciar e desfrutar dos frutos deste autoconhecimento, né? Quando o Paroksha Yana, que é um yana
ainda sujeita a obstáculos, se torna a Parokshayana, que significa literalmente um conhecimento livre de obstáculos, né? Este conhecimento direto, este Aparokshayana, vem através da remoção dos últimos obstáculos, dos últimos impedimentos vinculativos, das últimas vasanas que estão ali ainda, vasanas embasadas, né, resíduos de vasanas fundadas na ignorância espiritual como um todo, elas são vinculativas, elas são arraigadas, profundas. A remoção delas somente é possível na medida que elas surgem na mente consciente, né? E elas vão ser removidas como o último impedimento, e deste modo o conhecimento Parokshayana se torna livre de impedimento, e um conhecimento livre de impedimento é um conhecimento direto e imediato, ok? Então, este é o ponto que o Vidyarani está fazendo aqui. Também pode acontecer antes, mas quanto mais alguém se apega aos seus samskaras, mais tempo leva para assimilar a verdade das escrituras. O conhecimento direto vem com a remoção do último impedimento vinculativo. Ok. Então, o James está falando aqui uma coisa. Este autoconhecimento direto também pode ocorrer antes de você remover impedimentos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o indivíduo ele pode se reconhecer, apesar de existirem vasanas e samskaras que são impedimentos, né? Mas aí ele coloca uma outra sequência ali de comentário para harmonizar o que ele está dizendo, porque ele está dizendo aqui uma meia contradição. Ele está dizendo que o conhecimento está contradizendo o Vidyarani. O conhecimento pode acontecer até mesmo antes de remover esses impedimentos. Mas se ele ocorrer antes de você remover os impedimentos, você não desfruta dos frutos do autoconhecimento, né? Então, significa que você realmente não obteve esse conhecimento direto porque ainda existem impedimentos que estão obstaculizando o seu desfrutar dos frutos desse conhecimento. Aí ele diz, mas depois leva tempo para realmente assimilar o autoconhecimento, a verdade das escrituras. Então, não é realmente que o indivíduo obteve um conhecimento, apesar dos impedimentos, porque os impedimentos eles vão impedir esse conhecimento Aparokshayana. Mas o que o James está querendo dizer ali é que não existe uma condição 100% ideal de pureza total de samskaras, de vasanas, de ignorância. O indivíduo é sempre sujeito a algumas ignorâncias, é isso que ele está querendo dizer. Quanto mais ignorância, quanto mais vasanas fundadas nessa ignorância, quanto mais tendências egóicas, entendeu? Estejam ali, que sobreviveram esse autoconhecimento direto, esse Aparokshayana, quanto mais resíduo de ignorância esteja ali, mais tempo leva para o indivíduo assimilar e desfrutar, entendeu? Dos frutos do autoconhecimento. Tá? Então, são comentários que são, tipo, contraditórios, mas compreendo o que o James está dizendo, porque existe um conceito muito difuso no mundo espiritual de que é purificação total, a remoção de todas as vasanas, a remoção de todas as samskaras, até que o indivíduo seja um santo, um indivíduo puramente radiante, com pura sátiva, sem nenhuma vasana, entendeu? Que seja contraditória a essas escrituras espirituais, né? Não, isso não existe. O que existe é que o indivíduo precisa desenvolver um certo grau de pureza, né? Refinamento, né? Desenvolvimento de sátiva, que permita a ele obter esse conhecimento direto, apesar dos resquícios de vasanas fundadas na ignorância. Então, essas vasanas embasadas na ignorância, elas vêm à superfície, mas elas são neutralizadas devido a esse conhecimento direto. É como se tivesse alguma coisa
que estivesse sempre te irritando, entendeu? Ninguém gosta de viver sob efeito da irritação. Mas se alguma coisa te irrita, você olha para aquilo e diz assim, não tem problema, isso é somente mítia, eu sou livre de qualquer irritação, né? Então, a irritação volta, você diz, não tem problema, isso é mítia, eu sou livre de toda e qualquer limitação, de qualquer irritação, né? Chega um ponto que o cara diz, ok, eu sou o Sati, eu sou livre de qualquer irritação, mas eu estou de saco cheio dessa irritação, né? Porque essa irritação, ela causa uma certa condição mental que não é agradável, digamos assim, né? Então, de modo que o indivíduo possa realmente desfrutar, né? E assimilar, internalizar, digerir e viver a partir dessa verdade das escrituras, né? Então, ali a gente entra naquele conceito que foi muito expresso, né, e propagado por James, de autoatualização, autoconhecimento, autorrealização e autoatualização. É um conceito que ele diz que primeiro você reconhece que você é a consciência e você não é as suas vasanas, sejam elas vasanas dharmicas ou adármicas, vasanas espirituais ou materiais. Você não é nada daquilo. Então, isso é o autoconhecimento. Então, se você tiver muitas vasanas tamásicas, rajásicas, materiais ou adármicas ainda operando, que é uma contradição ao seu autoconhecimento, aquilo vai continuar produzindo irritação, produzindo conflitos kármicos, ok? E o indivíduo ele jamais vai se sentir realmente livre, muito embora ele seja livre. Ele é livre porque ele quebrou a sua identificação com todo esse processo, vasanas, desejos, palavras e ações e resultados. Ele rompeu com aquilo, mas ainda assim ele fica sujeito a esses conflitos, esses karmas conflitantes que viram uma encheção de saco, né? Então, se o indivíduo quer desfrutar, né, dos frutos do conhecimento, né, ele precisa, sim, na medida do possível, purificar e refinar o seu intelecto, as suas vasanas, de tal modo que ele possa realmente, né, apreciar e desfrutar desse autoconhecimento, livre desses obstáculos. E os obstáculos não foram super obstáculos capazes de impedir o autorreconhecimento, mas são obstáculos que ficam enchendo o saco, né? Porque ficam produzindo aquela irritação, né? Como uma analogia que eu apresentei aqui, né? Então, o James está colocando isso, dizendo, mesmo que existam impedimentos, mas se tiver muito impedimento, o conhecimento direto pode ocorrer, mas vai levar tempo para assimilar esse autoconhecimento. Este verso não deve ser tomado como um endosso à teoria da Vasana, Saya, a ideia de que apenas a destruição de todas as vasanas é moksha. Eu não tinha lido, mas eu sabia que era ali que o James estava conduzindo esta conversa, né? Ele está se opondo à ideia de que uma pessoa precisa de refinar ou de cancelar todas as vasanas, né, ignorantes, para que ele possa obter a autorrealização, o autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento a respeito da minha real natureza, né? Ele não depende das minhas vasanas, mas ainda assim depende, porque se minhas vasanas forem rajas e tamásicas, esse autoconhecimento não ocorre. Para que ele ocorra e seja retido, eu preciso de ter boas vasanas espirituais, e quando ele obtém, eu vou desfrutar desses resultados, desses frutos do autoconhecimento, na medida que aquelas vasanas rajásicas, tamásicas, adármicas, tenham sido neutralizadas, e se não foram neutralizadas, sejam reguláveis, gestíveis, controláveis, né? E gradualmente elas vão se dissipando na medida que a gente não as nutre, ok? E eu acho que a gente já passou por isso, né? A gente explicou os dois pontos de vista, e a gente pode terminar por hoje, a menos que alguém tenha alguma outra contribuição, colocação, questão, pergunta. Reclamação também é permitido.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a todos vocês do Vedanta Brasil.